chicos! Esse vídeo é especialmente para você que quer fazer uma viagem pela América do Sul gastando pouco. Ó, eu vim até preparado com a minha tiarinha aqui de estampa andina diretamente da Bolívia para fazer esse vídeo. Se você está com planos de visitar os nossos vizinhos sul-americanos, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te contar 9 maneiras infalíveis de você fazer uma viagem baratinha, do jeito que a gente gosta. E não só isso, mas uma viagem incrível, realmente interessante, imersiva, sem ser aquelas viagens de turistão que a maioria das pessoas faz. Nada contra ser turista, tá? Mas eu prefiro ser viajante. Antes de mais nada, é importante enfatizar o seguinte: a América do Sul é composta por 12 países, que são esses daqui que eu vou deixar na tela para você ver. Obviamente que eu não consigo me aprofundar em cada um deles nesse vídeo, então eu vou me ater a falar só sobre 6 principais: Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. Sem querer desmerecer os outros, mas eu acredito que esses são os países mais cobiçados pelos viajantes, tá? Sem contar que eles acabam tendo várias características em comum ali, então eu consigo falar de uma forma mais generalizada da América do Sul. Dito isso, a primeira maneira de viajar com economia para esses países é comprando uma passagem em múltiplos destinos. Nada mais é do que uma passagem que te permite conhecer mais de uma cidade na mesma passagem, sem que você precise pagar mais caro por isso. Um exemplo simples de entender é o que eu chamo de passagem aberta. A passagem aberta é aquela em que você vai para um destino e volta por outro. Então, ao invés de você comprar uma passagem de ida e volta para Santiago, você compra a ida para Santiago e a volta por Calama. Ou pode ser, por exemplo, indo para Bogotá e voltando por Medellín. Normalmente, essa passagem sai o mesmo preço ou um preço proporcionalmente até mais barato do que se você só viajar para um destino. E isso te faz economizar o trecho da volta. Porque pensa, vamos supor que você queira conhecer o deserto do Atacama. E aí você compra uma passagem de ida e volta por Santiago. Quando você faz isso, depois você vai ter que comprar mais 2 passagens separadas. A de Santiago para Calama e depois de Calama para Santiago. Mas se você já comprar a volta saindo de Calama, você já economizou uma passagem. É como conhecer 2 destinos pelo preço de um. Então isso vai te dar uma vantagem econômica muito grande no seu roteiro. Esse é um exemplo do que você pode fazer para agregar valor na sua passagem e otimizar a sua viagem. Existem outras estratégias também que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, mas que você também pode aplicar para adicionar mais um país gratuitamente na viagem. Por exemplo, antes de você chegar em Santiago, você poderia parar em Lima e conhecer também o Peru além do Chile. Então, compre passagens com alto valor agregado. Segunda maneira é fazer deslocamentos não aéreos. O voo não é a única opção de viajar pela América do Sul. É claro que para grandes distâncias, beleza, o avião é mais viável. Mas mesmo para se deslocar entre países vizinhos, como Peru e Chile, Bolívia e Peru, Argentina e Uruguai, muitas vezes o transporte por terra ou por mar compensa mais do que pegar um voo. Muitas vezes você foca demais em ficar pesquisando passagem, querendo viajar só de avião porque, sei lá, acha que é mais seguro. Mas a verdade é que os outros transportes também são muito eficientes e, além de tudo, muito mais baratos. E talvez você esteja pensando: ai, mas devem ser horríveis, né? Acredite, eu mesma já pensei isso antes de ter andado em várias estradas no Peru, na Bolívia, principalmente na Bolívia, que é um país bastante precário, por assim dizer. Mas mesmo assim, que também oferece uma boa infraestrutura de transporte, tá? Pra você ter uma noção, eu peguei uns dos ônibus mais confortáveis da minha vida, não tô brincando, tá? Indo de Uyuni pra La Paz. E olha que era um ônibus noturno, foram mais de 10 horas de viagem que eu nem vi passar, porque eu simplesmente apaguei de tão confortável que era. Dá de 10 a 0 em muitos ônibus da Europa, tá? E eu paguei 100 bolivianos, que dava mais ou menos R$90. Então, use e abuse de transportes terrestres para se deslocar de uma cidade a outra. Também dá para cruzar fronteiras por via fluvial. Quer ver outro exemplo? Em Buenos Aires, você pode atravessar o Rio de la Plata de balsa e chegar em Colônia do Sacramento, no Uruguai. Sai mais barato do que você pegar um voo para Montevidéu. Essa mescla de meios de deslocamento compõe
propõe o que eu chamo de roteiro sanduíche, que tem justamente o propósito de otimizar custos e aumentar o aproveitamento da sua viagem. Esse tipo de roteiro possibilita você conhecer mais destinos de uma vez, sem que você precise pagar uma fortuna a mais por isso. Consegue entender a lógica? Lá dentro do Viagem Sem Mistério, que é o meu curso, eu ensino passo a passo de como montar esse roteiro sanduíche na prática. Se você quiser ter acesso também para aprender a fazer roteiros incríveis e uma viagem internacional que seja muito mais barata e proveitosa, eu vou deixar o link aqui na legenda. Terceira maneira de economizar na sua viagem na América do Sul é também sobre transporte, mas com relação ao deslocamento urbano. Use o transporte público. Muita gente tem preconceito ou medo, sei lá, de usar um transporte público nos países da América do Sul. É de fato verdade, né, que nem sempre as condições são muito boas. Eu mesmo, inclusive, já peguei uma van em Sucre, que eles chamam de coletivo, que, minha nossa, era assim, uma Kombi velha, sem porta, com o assento todo rasgado. Mas enfim, sabe quanto que eu paguei por ela? Pra ir do centro até a rodoviária, que devia dar mais ou menos uns 15 minutos? 2 bolivianos. Isso dava R$1,50 de real, enquanto que a corrida de táxi era 5 vezes mais cara. E, sinceramente, o carro nem era lá essas coisas também não. Eu estou dando esse exemplo como o pior dos casos, mas isso não é uma regra, tá? Em La Paz, por exemplo, o transporte público mais famoso deles é um teleférico super moderno. E ele custa bem baratinho, coisa de R$5. Em Buenos Aires, o metrô funciona super bem. Em Bogotá, tem um sistema de ônibus circulares muito bom. No mais, tem algumas cidades turísticas que são tão pequenas que você vai conseguir conhecer tudo a pé e raramente vai precisar usar um transporte público. O que é melhor ainda porque bater perna é de graça. Quarta maneira de viajar na América do Sul gastando pouco: hospedar-se em localizações estratégicas. É possível economizar com hospedagem quando você sabe onde ficar. Em cidades maiores, como as capitais, você sempre pode fugir dos grandes centros urbanos e turísticos. Normalmente, essas cidades grandes, como Montevidéu, Bogotá, Lima, Buenos Aires, têm regiões mais tranquilas e afastadas o suficiente para você pagar um bom preço, mais em conta, sem você precisar ficar muito longe da zona turística. Em cidades menores é ainda mais fácil, principalmente se a oferta de hotéis for grande, porque basta você se afastar 1 ou 2 ruazinhas ali da praça principal que o preço já cai bastante. Ou seja, você continua perto de tudo, mas economizando com hospedagem. Então, independente para qual for o destino, seja uma cidade grande ou pequena, muito ou pouco turística, você sempre consegue se hospedar muito bem gastando pouco. E vai uma dica bônus aqui para economizar ainda mais, que é ficando em hostel. Se essa for a sua vibe, claro. Mas tem hostels incríveis espalhados em vários destinos da América do Sul com ótimas avaliações e diárias aí a partir de $10. Eu, como viajo muito sozinha, eu já economizei tanto em viagem, me hospedando em hostel. Desde que você saiba escolher um que combine com o seu perfil, você consegue ter uma excelente experiência gastando pouco. O quinto tópico é um complemento desse, que é fazer voluntariado. Essa é uma maneira muito legal e super eficaz de viajar barato na América do Sul, porque você pode se hospedar em várias cidades praticamente de graça. E se você ainda não conhece essa estratégia, eu vou explicar de uma maneira bem resumida aqui. No voluntariado, você troca suas habilidades por hospedagem. Então, você procura um anfitrião na cidade para onde você quer viajar que esteja necessitando de ajuda em algum empreendimento. E aí essa ajuda pode ser para ficar na recepção de um hostel, pode ser para ajudar na cozinha de uma pousada, trabalhar com jardinagem num sítio, enfim, tem diversas funções. E aí você dedica algumas horas do seu dia para trabalhar nisso e em troca você ganha acomodação. Dependendo da vaga, tem até outros benefícios além da hospedagem gratuita. Foi dessa maneira, inclusive, que eu fiquei em curso por 15 dias sem pagar um centavo por hospedagem e ainda ganhando alimentação e passeios de cortesia da minha host. Então, para quem gosta de uma experiência diferente, com bastante imersão cultural, eu super recomendo a experiência de um intercâmbio voluntário. Próxima dica: visite os mercados públicos. Sabe, o Mercadão Central, daqueles repletos de barraquinhas que vendem de tudo? Fruta, verdura, peixe, grãos, queijo, roupa, produto de limpeza. Pois bem, esses mercados são bastante comuns em vários lugares da América do Sul. Tem em
Cusco, Machu Picchu, Sucre, Mendoza, Bogotá. Alguns são mais raízes, né, que você vai encontrar de tudo mesmo, desde comida até sapato. E os mercados gastronômicos, que são um pouco mais gourmets. Esses são até mais interessantes, porque você consegue encontrar comida típica de qualidade por um bom preço. De forma geral, nesses mercados você normalmente vai encontrar vários quiosques e restaurantes, tanto para café da manhã, quanto para almoço, lanche ou jantar, com opções para todos os bolsos. Lá em Buenos Aires, eu fui no Mercado São Telmo e lá tinha empanada, choripã, carne, cerveja artesanal. O Mercado São Pedro também em Cusco, que lá já não era tão gourmetizado assim. Pelo contrário, na verdade lá era bem raiz, mais estilo comida de rua mesmo. Mas você consegue tomar café da manhã por R$15, almoçar um ceviche a R$30 e um prato muito bem servido, por sinal. Que se fosse num restaurante turístico, teria saído o dobro do preço. Lembrando aqui que eu não estou comparando qualidade, tá? Mas sim preço. Fora a alimentação, você também pode aproveitar esses mesmos mercados municipais para comprar outras coisas, tipo souvenir, lembrancinhas, ou até mesmo lanchinhos, né? Coisas de mercado mesmo, castanhas, frutas, salgados para você consumir durante a viagem. É uma ótima forma de economizar com comprinhas no geral. Sétima forma de viajar na América do Sul gastando pouco: agendar passeios na hora. Pega essa dica de ouro! Eu sei que muita gente prefere fazer reserva com antecedência e acha que essa é a melhor forma de você garantir os passeios da viagem. E isso se aplica muito bem para destinos europeus, onde as atrações realmente ficam muito cheias, se esgotam, né? Principalmente na alta temporada. Mas essa regra não se aplica tanto a destinos sul-americanos. Pela minha experiência, eu já reparei muitos lugares onde os passeios são comuns, porque assim, não é todo lugar que você vai fazer passeios. Tem cidades que você vai turistar pela própria cidade. Você vai ver monumento, ir na praia, entrar em museu e tal. Agora, tem lugares em que as principais atrações daquela cidade ficam nos arredores dela. Cusco é assim, Salta na Argentina é assim. Então você vai ter que contratar agências para fazer esses passeios bate e volta. Só que geralmente fazer isso online pode sair mais caro do que se você deixar para reservar na hora. Sabe por quê? Porque são poucas as agências que estão disponíveis na internet. Então elas acabam vendendo esses pacotes de passeios por um valor mais alto, porque tem menos competitividade. Enquanto isso, existem inúmeras outras agências locais que você não faz ideia que existem e você só vai descobrir quando você chegar lá na hora. E que vendem os mesmos passeios, só que por valores mais atrativos. Então, se você quiser garantir essa economia na sua viagem, deixe para fechar esses passeios quando você chegar no destino. Aí você faz os orçamentos pessoalmente lá e aí reserva com a agência onde você encontrar o melhor preço. Dica número 8. Leve cartão de débito internacional. Essa é a melhor forma de pagar suas compras no exterior. Você não precisa comprar nenhuma moeda dos outros países, tá? Peso colombiano, peso argentino, sol peruano. Todos esses câmbios você pode fazer diretamente na sua conta e levar o dinheiro direto no cartão. As contas globais têm as menores taxas do mercado e mesmo nos lugares em que não vai aceitar cartão, você pode simplesmente sacar na moeda local e pagar em dinheiro. É muito simples, é mais eficiente e sem dúvidas mais barato do que você usar um cartão de crédito internacional. Vou deixar os 2 melhores cartões que eu sempre uso nas minhas viagens na descrição aqui desse vídeo. Nona e última forma de economizar na sua viagem pela América do Sul: fazer um bom planejamento financeiro. Eu vivo batendo nessa tecla, sempre falo disso no Instagram, já falei isso aqui em outros vídeos, porque realmente essa é uma etapa fundamental de toda e qualquer viagem, e não seria diferente para uma viagem na América do Sul. Mesmo que já seja um destino relativamente barato para viajar, porque querendo ou não, assim, se você for comparar com outros países de outros continentes, a América do Sul é realmente mais barata. Mesmo assim, você tem a chance de conseguir fazer uma viagem ainda mais econômica quando você se planeja financeiramente para ela. E esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem. Elas já saem comprando passagem sem nem terem montado um roteiro antes. Daí a pessoa se perde toda depois, ela não sabe quanto vai custar a viagem, não sabe quanto precisa levar, às vezes até se endivida
para conseguir pagar as contas quando elas chegam depois. Então, primeiro você faz uma previsão de gastos para descobrir qual vai ser o investimento necessário para viajar. Isso te ajuda a realizar uma viagem dentro das suas expectativas financeiras, sem que você precise extrapolar as contas. Antes de sair comprando passagem, reservando hospedagem, passeio, aprenda a fazer um bom planejamento financeiro. Se você tiver dificuldade em planejar uma viagem que seja realmente econômica, que é um caminho validado para viajar na América do Sul gastando pouco, eu tenho um método com um passo a passo estruturado dentro do Viagem Sem Mistério, onde eu te ensino a fazer um roteiro sanduíche, visitando mais destinos pagando menos, a comprar passagens econômicas e de alto valor agregado, a encontrar anfitriões de voluntariado, a reservar os seus passeios, a levar o seu dinheiro da melhor forma para você pagar mais barato, a se organizar financeiramente e tudo que você precisa para economizar até 60% nos custos da sua viagem internacional e criar roteiros incríveis e com a sua cara. O link está aqui na descrição desse vídeo, você será muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos de utilidade pública para suas próximas viagens. Um beijo e queijo, até o próximo vídeo!